Ei, psiu. Segura aqui na minha mão. Não solta, não. Porque hoje eu quero te apresentar a história de Júlia, que nasceu em uma cidade pequena do interior e foi na linda noite de Natal. Para os seus pais foi um presente, pois sempre quiseram ter filhos, e a chegada de Júlia fortaleceu muito o amor entre eles. Tudo o que os pais faziam era para dar um futuro com mais condições, pois eles eram extremamente pobres. Mas amor não faltava. Eles ensinavam tudo para ela do trabalho na roça, e Júlia crescia feliz ao lado dos seus pais. Mas em um dia trágico, com apenas 5 anos de idade, Júlia teve a notícia mais triste da sua vida, pois os seus pais, voltando do trabalho, sofreram um acidente que terminou tirando a vida deles. A única pessoa da família que tinha era uma tia, irmã do seu pai, uma pessoa fria que não queria ficar com a pequena Júlia. Mas mesmo assim, ficou responsável pela criança, mas não cuidava como deveria. E Júlia teve que aprender a trabalhar de verdade, porque até então os pais a ensinavam. E para ter o direito de comer, ai dela que não fizesse o que a tia mandava. Era muito humilhada e às vezes por sobras de comida. Quando fez 15 anos, se viu obrigada a se casar com um homem que não era para uma menina de 15 anos, mas foi praticamente obrigada a aceitar se casar ou iria para a rua, pois sua tia queria era viver livre e não ter trabalho com ninguém. Jorge se mostrou um bom homem, mas tinha o vício da bebida. A vida de Júlia se tornou um horror, pois não amava Jorge, e ele começou a maltratar, bater nela constantemente, e ela chorava, e daí ele chorava, pedia desculpa, mas bastava sair e beber, esquecia tudo que tinha prometido, inclusive parar com a bebida e parar de judiar. 5 anos mais tarde, depois do casamento, ele perdeu o único trabalho que ele ainda conseguia fazer, e os próximos meses seria ainda de mais humilhação e fome, pois a bebida não podia faltar. Agora, a comida, Júlia se virava, mesmo sem dinheiro, para honrar as dívidas e o aluguel, até que receberam a ordem de despejo. E Júlia saiu pedindo trabalho nas fazendas, e já era noite quando conseguiu uma resposta de um trabalho, dormindo uma noite ao relento. Mas na manhã seguinte, chegou na fazenda com Jorge, resmungando. Ela, cansada, falou: "Eu não sou obrigada a ir trabalhar, e eu não ficarei na rua, nem mais um dia." Ricardo os recebeu, mostrou o trabalho, combinou um salário para o caseiro, pois a maior parte do trabalho era trabalho de peão, mostrou a casa para eles. Era uma casa boa, confortável, e os olhos de Júlia brilhou por ter agora uma casa para poder morar, pois para cuidar a tia não quis, mas vendeu a casa que era dos seus pais
e não deu nada para ela, a não ser o desprezo e a porta da rua. Ricardo pediu a Jorge que cuidasse de tudo, pois vinha na fazenda a cada 15 dias, dependendo muito. Ele trabalhava com vendas, então pouco parava na fazenda e seria responsabilidade dele. O que Jorge não vendeu foi somente a cama e o fogão, pois o restante ele passou para poder pagar o vício, e por um mês inteiro Jorge trabalhou e Júlia, ligeira, aprendeu a fazer todo o trabalho, pois não ia mais aceitar passar por nenhuma privação em sua vida. No primeiro pagamento, Jorge já saiu para beber, passando 2 dias inteiros fora, e Júlia, que fazia o trabalho e muito bem feito, por sinal. Ricardo chegou por aqueles dias, estava tudo bem, e ele pediu a Júlia se poderia limpar a casa para ele e lavar algumas roupas que ele tinha trago da viagem. Júlia fez todo o trabalho, inclusive deixou a comida pronta e foi descansar. Jorge chegou, já era madrugada, bêbado outra vez, sem uma moeda do salário que havia recebido. Levantou. No dia seguinte, levantou Júlia e foi fazer o trabalho, ordenhar, dar ração aos animais, alimentar as galinhas, e nessa o dia passou com tanto trabalho, e quando Júlia entrou em casa, a única coisa que ela queria era descansar, mas teve que sair de novo, pois não tinha condições. A casa fedia azedo, um horror fedendo cachaça, devido a Jorge. Ela sentou na varanda e por um momento lembrou-se de seus amados pais. Ricardo passou e chamou Júlia. Ela limpou as lágrimas e foi na casa dele, que pediu para ela falar com Jorge, que era para fazer uma limpeza em volta da casa, pois estava chegando próximo ao Natal e ele ia receber alguns amigos com criança e queria tudo pronto. Ela afirmou que o trabalho seria feito. Ricardo então pegou a carteira e deu a ela o dinheiro para poder pagar a Jorge o serviço que seria feito e um dinheiro para que ela fosse fazer compras para a casa dele, pois não tinha quase nada. E como ele ia viajar, ficar fora por mais alguns dias, era para ela poder estar comprando e guardando tudo. Júlia pegou o dinheiro e guardou, indo para casa outra vez. Jorge sai de trás de uma árvore e pergunta a Júlia: "O que o Ricardo queria com você? O homem da casa ainda sou eu, Júlia." E ela responde seco: "Homem da casa? O homem que te chamou aqui? E você estava onde? Que não atendeu. E por que você não me acordou?" "É sério, Jorge. Eu estava fazendo o seu trabalho. Você diz que é o homem, mas que bebe e dorme, mas quem trabalha sou eu." E Jorge disse: "Cala a sua boca. E o dinheiro que ele lhe deu é para quê?" "Então, é para fazer as compras da casa dele, pois vai viajar outra vez e quando voltar quer tudo abastecido." "Então, eu quero o dinheiro, me passa aqui logo." Júlia respondeu: "Vai trabalhar. O pagamento saindo, você terá seu dinheiro. Do contrário, se vire." Seguiu para dentro de casa
Foi tomar um banho e quando saiu do banho, Jorge estava revirando as coisas dela atrás do dinheiro para daí encher o rabo de cachaça. Júlia sabiamente havia escondido o dinheiro, fingiu não ver. Estava tão cansada que deitou e dormiu, despertando exatamente na hora de levantar para trabalhar. Ricardo, desconfiado, já estava de pé esperando para falar com Jorge. Na hora que Júlia o viu, deu a volta e foi chamar Jorge, que acordou furioso, mas mesmo assim teve que ir. E Júlia ficou dentro de casa ali, dando uma disfarçada. Quando foi até o curral e viu que Ricardo estava dentro falando com o Jorge, foi de ponta de pé e ela ouviu Ricardo chamar a atenção dele e reforçou o que tinha falado a Júlia e disse: Jorge, eu espero voltar e o serviço estar pronto. O que você faz depois do horário não é problema meu, mas durante o trabalho quero compromisso e responsabilidade. Tudo bem, Jorge? Se despediu e saiu, pegando seu carro e indo viajar. A sede da bebida e a raiva por ter sido chamado a atenção fez Jorge entrar dentro de casa e agredir Júlia, a culpando pela bronca. Na semana do Natal, que já se aproximava, Ricardo chegou. A compra tinha sido feita, a casa estava limpa, em ordem. Ele chamou os dois, fez o pagamento a Jorge, que, fingindo felicidade, disse: eu estou saindo, me desculpa, porque eu vou comprar um presente para a Júlia, porque ela faz aniversário agora no dia de Natal. Ricardo comentou: que dia mesmo seu aniversário, Júlia? E Jorge respondeu: Natal. E simplesmente saiu. Ricardo olhou para a Júlia e disse: o que você quer de Papai Noel, Júlia? Sem respostas, ela simplesmente soltou: morrer, pois estou cansada dessa vida. E Papai Noel é invenção para os bobos. Eu não tenho tempo para essas tolices, senhor Ricardo. Ele viu Júlia entrar para a casa de cabeça baixa e muito triste. Inquieto, Ricardo ficou até tarde esperando Jorge chegar. E quando chegou, já era quase madrugada. Cambaleando de bêbado, Ricardo desistiu de falar com ele e ficou só observando. Jorge entrou em casa, batendo as portas e gritando, fazendo com que Júlia se despertasse. Cadê a lavagem que você fez para mim comer? Júlia, assustada, pois não suportava mais aquela vida. E Jorge foi e deu um murro na parede e exigiu: levanta, quero comer. O primeiro grito de Júlia, e Ricardo meteu o pé e entrou com tudo dentro de casa. E disse: pare com isso, rapaz. E Jorge responde: isso aqui é coisa de marido e mulher. Nem casado você é para saber o que é isso. Sai da minha casa. Ricardo olhou para ele, segurou Jorge pelo pescoço, empurrou ao chão e, puxando Júlia para fora, olhou para trás mais uma vez e era fúria. Ele só estava furioso. Ele não podia admitir jamais uma mulher sofrer qualquer tipo de agressão física perto dele. E ele já desconfiava dos abusos e que Júlia sofria, pois andava triste, cabeça baixa, nunca sorria. Ele saiu puxando ela pelo braço e levou para sua casa e falou muito direto com ela.
Aqui ele não fica, nem mais um dia. E você, Júlia, vai escolher ficar ou seguir com seu marido. Júlia tremia inteira de pavor, pois não aguentava mais viver com Jorge. Ricardo, ele chamando Júlia, e acreditava que ela iria. Jorge gritava do lado de fora insistentemente, mas Júlia estava ali parada, em pânico, não conseguia se mover. Ricardo havia ligado para a polícia e, como era uma fazenda afastada, demorou um pouco para chegar. E Ricardo manteve a calma, o que pôde, pois vendo o desespero de Júlia, de medo de Jorge a pegar, ele se controlava para não fazer uma besteira. Mas um palavrão que Jorge soltou lá fora fez Ricardo sair para mostrar a Jorge como é que se grita com uma mulher e ofende um homem dentro. Ricardo saiu para fora e disse em alto e bom tom a Jorge: repete o que você falou, o que você está pensando. Eu te mandei embora das minhas terras. Se você não sair por bem, a polícia o fará. E Jorge retruca: eu quero a minha mulher, ela é minha. Mas nesse instante a polícia chegou e Jorge, totalmente fora de si, desacatou os policiais, sendo preso e levado para a delegacia. Ricardo acompanhou o carro, prestou a queixa e, ao retornar para a fazenda, Ricardo chegou e chamou a Júlia, mas ele viu que ela dormia encolhida no sofá, completamente apagada. Pegou uma manta, a cobriu e deixou que ela simplesmente dormisse e descansasse. Na manhã seguinte, já era quase meio-dia a hora que Júlia conseguiu se despertar. E Ricardo a chamou. E antes que ela pudesse falar qualquer coisa, ele disse: Júlia, eu sei de tudo. Eu sei que era você que fazia todo o trabalho aqui, porque Jorge bebia o tempo todo. E todos esses anos você fez o que era obrigação dele, porque ele foi contratado como caseiro. Mas antes eu precisei me certificar de tudo isso que eu estou te falando, porque eu te admiro. Eu admiro a sua atitude, mas porque você não me falou sobre o que essa atitude de Jorge eu poderia exigir dele? Há quanto tempo ele lhe espanta? Fale alguma coisa, por favor. E Júlia simplesmente fez: apanho desde o primeiro dia de casada, o trabalho, e trabalho porque eu não tenho ninguém, os meus pais morreram. E eu fui suportado até o dia que fiz 15 anos, e eu não tenho mais ninguém, e nem para onde ir. Nesse instante, Júlia olha para Ricardo e ele diz: olha, Júlia, agora você tem a mim. Sou teu amigo e prometo que não irá para a rua. Você é uma mulher que trabalha muito bem e, se quiser ficar aqui, poderá fazer tudo o que você quiser, mas ninguém vai poder falar nada contra você. Você tem minha palavra. A partir desse momento, ninguém vai fazer nada que a machuque, que a ofenda, que a humilhe. E vou contratar um novo caseiro
pois acho que é muita coisa para você fazer sozinha, mas ficará aqui em minha casa. Como eu viajo muito, você não será incomodada por minha presença. Você pode pensar sobre o que a gente acabou de falar com calma. E Júlia assentiu com a cabeça que sim. Olhou para fora e simplesmente ia sair para trabalhar quando Ricardo lhe disse: não precisa fazer nada, já soltei os animais, dei comida, já fui na cidade cedo, resolvi o que precisava resolver. Aqui está o dinheiro desse tempo de trabalho que você trabalhou por Jorge. Essa quantia é sua para você guardar e fazer o que você quiser. Júlia ficou olhando sem entender tanto dinheiro naquele momento. Era o acerto que Ricardo ele não ia pagar a Jorge por ter sido o homem que ele foi e por todos os anos que ele nunca trabalhou direito. Simplesmente levou uma quantia e avisou mais uma vez que não queria ele por perto, senão a conversa ia ficar mais séria, pois existe lei para covardes que espancam mulheres e principalmente aqueles que pegam as menores puras e rouba a inocência e a vida delas. Se entrar na justiça, eu tenho provas e testemunhas que vão adorar dizer que você explorava a Júlia com o trabalho dela. E Júlia agora estava leve, pois não precisava temer passar fome, dormir na rua, ser humilhada. E ela agradecia dentro do seu coração e foi para a cozinha preparar o almoço quando o Ricardo pediu que não, pois ele trouxera a comida da rua para eles almoçarem. O rapaz novo contratado chamou a Ricardo e perguntou o que era para fazer com as coisas de Jorge. E Júlia respondeu lá da cozinha: uma fogueira. Ricardo tinha pego as roupas de Júlia e a entregou junto com outras sacolas com roupas novas para uma nova fase de sua vida. Senhor Ricardo, eu fico. Eu aceito continuar o trabalho e prometo que eu não vou decepcionar. Então, Júlia, vamos começar por me chamar de Ricardo, tá bom? E o seu trabalho será gerenciar o novo caseiro e cuidar dessa casa para mim. Desde que minha esposa partiu, nunca mais a casa foi cuidada como ela fazia. Aí comecei a viajar trabalhando e quase não paro aqui. Então eu lhe dou carta branca para mudar o que achar necessário e um cartão para que você tenha autonomia de fazer tudo isso. As celebrações que eu iria fazer aqui, eu não vou mais fazer, porque eu sei que você precisa se refazer, eu sei que você precisa de um tempo para entender tudo que se passou com você, mas eu quero te dizer que eu estou aqui para o que você precisar e as minhas visitas não vai vir para poder te atormentar. Ainda assim, na noite de Natal, Júlia preparou uma ceia pequena, pois esse seria o primeiro Natal da sua vida, livre da fome e sem angústia nenhuma. Ricardo preparou um momento de celebração que fez Júlia sentir o espírito natalino
resgatando essa alegria dentro dela e prazer de celebrar o seu aniversário. Os próximos meses foi de conhecimento para ambos. Júlia era uma companheira que oferecia conforto e assim, cada vez mais próximos, juntos enfrentavam as dificuldades da vida, mas construindo uma amizade sincera e verdadeira. Ricardo ajudou Júlia a perceber a sua própria força interior e Júlia ensinou a Ricardo a aceitar a alegria do recomeço. Jorge terminou se tornando um mendigo, pois não parava sóbrio e ninguém mais deu trabalho a ele. E quando tinha o mínimo de lucidez, ele bebia para esquecer que um dia teve uma esposa, mas que agora não tem ninguém, nem para olhar para ele com raiva e decepção. Finalmente a vida tinha prazer e Júlia cuidava de celebrar, sempre agradecendo. Após viajar e ficar fora por quase 3 meses, Ricardo chegou, era início de dezembro. A fazenda estava linda, toda enfeitada para o Natal. Ele sentiu alegria na fazenda. Entrou procurando por Júlia, que estava no pomar, colhendo figos para fazer doce. Ele estava indo buscar por ela, que estava toda radiante comendo goiabas. Parou e ficou olhando ela, que sentiu o olhar dele e quando se virou, ficou corada de vergonha. Ela não tinha o costume de estar de vestido e Ricardo olhava para ela como que ansioso, sei lá, pois também tinha muitas novidades. Vem aqui, menina, me dá um abraço. Você está bem? Você está linda, Júlia. Agora vamos para casa. Ele pegou a bacia que estava nas mãos dela, com as frutas que havia colhido, e foi levando, falando. Nossa, Júlia, você enfeitou tudo, está tudo tão lindo, mas eu quero saber uma coisa. Quer viajar comigo? Ricardo não parava de falar e ela só olhando. Entraram em casa, ele colocou a bacia sobre a mesa e Júlia falou, agora sente aí e respira. Viajar para onde mesmo, Ricardo? Perguntou ela. Bom, será sua férias de 1 semana em Huaraz, um lugar muito bonito. Fiz reserva para nós dois. E não se preocupe, o Natal nós passamos aqui, pode ser? Tá bom, então eu vou. E o que mais você tem para me contar? Ele parou, ficou olhando ela, que já estava lavando os figos para poder fazer o doce. A calda do figo já tinha sido adiantada. Ela ferveu o figo por umas 3 vezes e no final colocou a pitada de bicarbonato que ajuda a manter a cor do figo após o preparo do doce. Ele se aproximou, olhou para ela e falou: você mudou, Júlia. Está linda e radiante. Me dá outro abraço aqui, menina. Estou muito feliz em ter você aqui. Ah, Ricardo, eu que agradeço. Desde que falaram que meus pais morreram, eu nunca mais tive alegria. E graças a você, Ricardo, eu posso sorrir. Muito obrigada. Júlia, que idade você tinha quando eles morreram? Tinha de 5 para 6. Então, você não tem lembranças deles, né? Ricardo, eu nunca esqueci o rosto deles e o carinho que recebia. O cheiro da minha mãe jamais se apagou. Ricardo ficou olhando.
mas ele não poderia falar porque a vida apronta. Eles viajaram no dia seguinte. Chegaram no Aras, um lugar lindo, encantador, muitos animais, uma reserva realmente. Júlia aproveitou bastante e já no final do dia ela estava só olhando os animais e Ricardo, que tinha sumido com os amigos, fazendo outras atividades. Júlia estava olhando uma senhora e ela observou e ficou gelada. O coração parecia querer sair pela boca. Não pode ser verdade, meu Deus. Ricardo vinha chegando, olhou para Júlia, ela olhou para ele e desmaiou porque foi muita emoção. Ela foi examinada por um médico e ao se despertar, Ricardo estava ao seu lado segurando a sua mão e chamou a senhora e pediu para ela contar a sua história. Júlia olhou para ela e disse: "Mãe, a senhora está viva? E o meu pai, cadê?" No acidente, algumas pessoas se salvaram e dentre essas pessoas estavam Yolanda, a mãe de Júlia, que ao bater com a cabeça teve um trauma causando amnésia e ficou em coma por muito tempo. Depois de sair do coma, receber alta e sair do hospital, ela foi tentar encontrar a filha, mas a cunhada, que não tinha coração, falou que a filha tinha morrido há pouco tempo. E sem entender nada, Yolanda ficou vagando por muito tempo, até que o casal do Aras a contratou. Ei, psiu, já é quase Natal. Verifica aí se você já é inscrito no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Deixe o seu like. Deixe um comentário. E eu agradeço muito a sua presença aqui no Caminho da Mirides, tá bom? Mesmo confusa da mente, mas trabalhava, era uma guerreira. Júlia deu um abraço em sua mãe, que parecia não ser o suficiente para matar a saudade e a ausência de tantos anos. Yolanda foi voltando a atenção e viu que Júlia era a sua filha. Abraçou-a chorando. Minha filha, você está aqui. Ricardo disfarçou as lágrimas que também caíam em seu rosto, pois ele descobriu a dona Yolanda por acaso, conversando com um amigo que disse que uma senhora trabalhava com ele já há alguns anos e contou toda a história do acidente. E Ricardo sentiu que seria coincidência demais e o jeito seria colocar elas frente a frente. E se fosse a mãe, elas se conheceriam. E foi um resgate para a Júlia, que naquele instante, feliz e agradecida, mas com sede de justiça, pois a tia não tinha o direito de fazer aquilo com a sua família. Mas plantar, você escolhe a semente, agora colher é obrigatório. E a tia havia sofrido por aqueles tempos um derrame e estava numa situação de extrema compaixão, largada em casa, paralisada, suja, sofrendo maus tratos, pois não tinha mais dinheiro nenhum e estava recebendo agora era favores. Se existe justiça, podemos dizer que foi feita. Mas ao saber do acontecido, Júlia não a desprezou ou abandonou como a tia fizera com ela.
contratou uma casa para idosos para poder buscar e tratar. O dinheiro para Júlia não seria problema, pois ela trabalhava e ia fazer isso pela sua tia. Júlia chamou a Ricardo e perguntou: Ricardo, o que eu vou fazer com a minha mãe? Eu posso levar ela para a fazenda? Porque agora eu quero cuidar da minha mãe. Ricardo olhou para ela e disse: Júlia, por favor, vamos dar uma volta, enquanto isso a gente conversa sobre isso. Mas o que Ricardo queria mesmo era saber se Júlia tinha algum sentimento ou espaço dentro do seu coração para um novo amor. Júlia parou, procurou as palavras e diz a Ricardo: eu não tenho espaço dentro de mim para outros homens. Eu tenho aqui dentro amor. Amor por você. Quero você em minha vida e tenho admiração. Você teve comigo cuidado e atenção e trouxe a minha mãe para mim. Sem você, jamais teria esse milagre de amor. Só quero avisar duas coisas, senhora Júlia. A primeira é: você aceita casar comigo? A segunda vai ter que continuar sendo essa mulher incrível e maravilhosa. E sim, ser a filha da Dona Yolanda, mas a minha companheira, parceira e amiga por resto da vida. Ele caminhou até Júlia, a tomando em seus braços e lhe beijou apaixonado. Beijo de um homem que esperava esse momento chegar e poder se declarar. O Natal foi celebrado entre os três. Dona Yolanda, muito feliz por estar com sua filha. Júlia, feliz por estar com os seus dois amores. E sua mãe querida, principalmente ter reencontrado a sua mãe. Por mais difícil que possa ser, por mais difícil que possa parecer, aqui quero te lembrar que, mesmo não acreditando, você nasceu para ser feliz. Então respire fundo e recomece quantas vezes necessário for. Acredite que a vida sempre tem uma surpresa agradável para você, desde que você possa ter condições de esperar por essa surpresa. Júlia foi resgatada para a vida e o acreditar, encontrando o seu Ricardo Noel. Que possamos juntos permitir que a vida nos surpreenda e faça o que há de melhor. Um grande abraço e um Feliz Natal. Sinceramente, espero que vocês tenham gostado dessa história, porque a vida é isso. É uma escola com grandes aprendizados e cabe a cada um de nós saber fazer o nosso aprendizado e ser grato por tudo o que se passa pelas nossas vidas. Pois você merece, eu mereço e nós merecemos viver um resgate de Natal. Feliz Natal, grande beijo, fui!